Passo, então, a análise do recurso especial de Glauber Barbosa Castro e Marcelo Cunha. E digo que, atendidos os pressupostos gerais recursais, conheço parcialmente do recurso, que o apelo em exame impugnou devidamente os fundamentos do acordo regional, demonstrando as razões pelas quais o artigo 1º, inciso 1, a linha E da Lei Complementar 64 e o artigo 2º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 201 de 67 teriam sido violados, o que é suficiente ao conhecimento do RESP com base na linha A do inciso 1 do artigo 276 do Código Eleitoral e 121, parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição Federal. Já em relação à linha B do inciso 1 do artigo 276 do Código Eleitoral, o recurso não merece conhecimento por ausência do devido cotejo analítico. Nesse sentido, cito precedentes. Pois bem, no mérito... Presidente, apenas para consignar que eu vou pedir vênia à relatora para não assentar o conhecimento parcial, mas o conhecimento total. Uma coisa é ter-se a abertura, como eu costumo dizer, do embrulho para se apreciar a matéria considerado conflito de interesse. Algo diverso, né, é o meio pelo qual se chega, né, ao ferimento do mérito. O recurso ele pode ser interposto por violência à lei ou divergência jurisprudencial. O fato de não estar configurada a divergência não leva à conclusão do conhecimento parcial. O conhecimento, a meu ver, é pleno. Por isso eu peço licença, mas isso não modifica o âmago, porque nós vamos ao mérito, né, para apenas não sufragar essa nomenclatura conhecimento parcial. Excelência, prossegue. Como dizia no mérito, senhora presidente, discute-se a incidência da causa de inelegibilidade prevista na linha E, em virtude da existência de condenação do primeiro recorrente por órgão colegiado pela prática do crime de responsabilidade previsto no artigo 1º do Decreto-Lei 201. O TRE do Ceará entendeu pela incidência da referida causa de inelegibilidade nos seguintes termos, abro aspas para transcrever trecho do acórdão regional. No caso, o senhor Glauber Barbosa Castro foi condenado pelo crime previsto no artigo 1º, incisos 1 e 2 do Decreto-Lei 201, junto à Justiça de Primeira Instância de Morada Nova, cuja decisão foi confirmada perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará pela 2ª Câmara Criminal. Posteriormente, através de decisão do ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, em análise de recurso especial, foi declarada a extinção da punibilidade do senhor Glauber Barbosa de Castro pela configuração da prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado. Restou prescrita, assim, a pena privativa de liberdade. Porém, importa destacar que a pena de inabilitação para o exercício de cargo ou função pública, conforme disposto no artigo 1º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 201, é consequência distinta da pena privativa de liberdade, conforme se vê. Em aspas secundárias, transcreve-se o artigo 1º do Decreto-Lei 201, o qual afirma no seu caput que são crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores. E o parágrafo 2º afirma que a condenação definitiva em qualquer dos crimes, e é importante destacar que o parágrafo 2º trata da condenação definitiva em qualquer dos crimes definidos neste artigo, acarreta a perda de cargo e a inabilitação pelo prazo de 5 anos para o exercício do cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem prejuízo da reparação civil do dano causado ao patrimônio público ou particular. Fecha aspas. Prossegue o Tribunal Regional, afirmando que o senhor Glauber Barbosa foi condenado a 3 anos e 6 meses pelo crime. Referida condenação condenatória foi publicada em 23/4/2002, contando-se a partir de então o prazo de 5 anos para inabilitação para o exercício da função pública, o qual findou em 23/4/2007. A partir do referido marco, passou a incidir a inelegibilidade prevista na linha E, qual seja de 8 anos, contados após o cumprimento da pena pelo crime contra a administração pública. Do estudo dos autos, afirma o TRE, resta patente o crime cometido pelo pré-candidato, o que lhe confere a inelegibilidade incerta na linha E, fato que desautoriza o deferimento do seu pedido de registro de candidatura. Fecho aspas. Passo a dizer, a meu ver, há 2 questões a serem definidas no presente caso. Primeiro,
o alcance da decisão proferida em recurso especial, que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva do Estado e a consequente prejudicialidade deste apelo, do recurso especial proferido no Superior Tribunal de Justiça. E segundo, a autonomia ou a acessoriedade da pena de inabilitação para o exercício de cargo público ou função pública previsto no parágrafo 2º do citado artigo do Decreto-Lei 201. Pois bem, o Tribunal Regional entendeu pela autonomia da pena de inabilitação para o exercício de cargo ou função pública, assentando que o reconhecimento da prescrição naquele feito se deu tão somente quanto a pena privativa de liberdade, remanescendo a sanção restritiva de direito. O entendimento, todavia, a meu ver, merece reforma. É fora de dúvida que a prescrição da pretensão punitiva extingue o direito de ação do Estado, ou seja, o Estado não mais possui o direito de punir. Nesse sentido, cito doutrina do professor José Frederico Marques. Continuo afirmando que insta saber, portanto, se a pena de inabilitação para o exercício de cargo ou função pública pelo prazo de 5 anos possui natureza autônoma ou acessória, a fim de definir-se o cômputo do respectivo lapso prescricional. O STJ vem reafirmando, com base em precedente do Supremo Tribunal Federal, no agravo de instrumento 379-392, na questão de ordem, da relatoria do ministro Ilmar Galvão, que as penas previstas no parágrafo 2º do Decreto-Lei 201 são autônomas em relação à pena privativa de liberdade, sendo distintos os seus prazos prescricionais. Esse entendimento já foi referendado pelo Tribunal Superior Eleitoral em precedente de relatoria do ministro Arnaldo Versiani, no qual Sua Excelência afirmou que, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a pena de inabilitação para o exercício de cargo ou função pública é autônoma em relação à pena privativa de liberdade, sendo distintos os prazos prescricionais. Entretanto, tenho que a tese merece ser repensada, conforme já sinalizou o Supremo Tribunal Federal e até mesmo o Superior Tribunal de Justiça. É que o citado precedente da Suprema Corte, o agravo de instrumento 379-392, em que vem se baseando o Superior Tribunal de Justiça, hoje com divergências, as quais eu irei citá-las mais à frente, encontra-se ainda pendente de julgamento, ante o acolhimento dos embargos declaratórios, em 2 de abril de 2009, em debate iniciado pelo eminente ministro Marco Aurélio, para dar provimento ao agravo regimental e determinar o processamento dos embargos de divergência e levá-los a julgamento do colegiado. Ressaltou-se no referido julgamento a distinção entre os processos de responsabilidade de prefeitos municipais, de que cuida o Decreto-Lei 201, e os processos de impeachment, previstos na Lei 1079, em que a pena de perda do mandato e inabilitação para o exercício do cargo ou função pública foi considerada autônoma, conforme decidido no mandado de segurança 21.689, célebre caso Collor. Colho por pertinente do voto proferido pelo eminente relator, ministro Marco Aurélio, no Supremo Tribunal Federal. Para melhor esclarecimento do plenário, afirma o ministro Marco Aurélio, revela o que tanto causa perplexidade ao ora embargante. Processado por crime capitulado no Decreto-Lei 201, logrou ver reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quanto à pena de multa, sendo que o acórdão que implicou a procedência da imputação deixou consignado que a pena de inabilitação seria observada após o trânsito em julgado da condenação. Em síntese, mantém-se em comunhão a declaração da prescrição da pena punitiva e a inabilitação. Prossegue o eminente ministro Marco Aurélio, afirmando que cumpre acolher os embargos declaratórios para assentar que os embargos de divergência não esbarraram no precedente alusivo ao impeachment, regido pela Lei 1079, interpretada quando da formalização do precedente evocado, sendo que, na espécie, considerado o campo penal, tem-se nos embargos de divergência aresto paradigma que revela a pena de inabilitação como acessória. Fecho aspas. Continuo eu a dizer que vale destacar ainda a fundamentação adotada pelo ministro Gilmar Mendes, em voto vista, ao acompanhar o eminente ministro Marco Aurélio. Destaca o ministro Gilmar Mendes. De fato, o mandado de segurança 21689 tratou exclusivamente de crime de responsabilidade, segundo tipificado na Lei 1079, que estabelece a pena de perda de cargo de um lado e a de inabilitação para o exercício de função pública de outro. Deixa claro a autonomia entre ambas, consoante se extrai do seu artigo 2º.
Continuou o ministro Gilmar Mendes, afirmando que, no caso concreto, porém, a situação é diversa. Embora a emenda do mandato de segurança referido tenha mencionado os crimes de responsabilidade de prefeito, fazendo expressa indicação do Decreto-Lei 201, o fez para evidenciar que o processo deve prosseguir, mesmo que verificado o término do mandato, apenas sob esse enfoque, atestando a autonomia da perda do cargo e da inabilitação para o exercício de cargo ou função, nada mencionando sobre a dissociabilidade entre estas e a pena privativa de liberdade. Continuo eu afirmando que, no referido julgamento, a eminente ministra Carmen Lúcia, ministro César Peluso e Carlos Brito também acompanharam o ministro Marco Aurélio, ficando vencidos ministros Carlos Mário Veloso, Eros Grau e Joaquim Barbosa. Não se desconhece a existência de decisões proferidas pela própria Suprema Corte em sentido contrário do trecho que interessa, afirma o ministro Marco Aurélio em seu voto, que a ordem, no entanto, deve ser implementada no que diz respeito à inabilitação para o exercício de cargo ou função pública. No caso, há de observar-se que o fenômeno decorreu do processo crime, como consequência da condenação à pena restritiva de liberdade. Consoante dispõe o parágrafo 2º do artigo 1º do Decreto-Lei 201, é necessário, presente a mencionada inabilitação, o trânsito em julgado do pronunciamento condenatório, sob pena de assentar-se precocemente a culpa. Continuou o ministro Marco Aurélio afirmando que, tendo sido fixada a pena restritiva de liberdade ao patamar de 2 anos, incidiu ante a passagem dos 4 anos previstos no inciso 5 do artigo 109 do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva, fato a afastar a pena de inabilitação. Mas não é só, digo eu. O Superior Tribunal de Justiça também sinaliza nova diretriz jurisprudencial quanto ao tema, reconhecendo a incidência do disposto no artigo 92, 1A do Código Penal aos crimes regulados pelo Decreto-Lei 201, por se tratar de norma mais benigna, apta, portanto, a retroagir, alcançando situações pretéritas. É o que restou decidido no julgamento do RESP 758 e 454, relatora ministra Maria Tereza de Assis Moura, relator para o acordo, ministro Celso Limonge, na 6ª turma, em 7 de junho de 2010. Transcrevo trecho da sua decisão e destaco no que nos interessa. O eminente ministro afirma que, ora, sem condenação penal, não há como impor, com a vênia devida, o efeito de perda de cargo, trazendo à colação lição de Ricardo Teixeira Lemos, segundo a qual, abre aspas, a prescrição retroativa, como sabemos, apaga tudo. Fica apenas a possibilidade por ação própria de discutir no cível indenização, mas a vítima sequer tem título de crédito judicial para executar. Prossegue afirmando que, e ainda observa o mesmo autor que o Decreto-Lei 201, em lugar nenhum, consigna prazos prescricionais para os efeitos secundários distintos dos estabelecidos no Código Penal, razão pela qual, conforme o artigo 12 do Código Penal, prevalecem os prazos prescricionais neste último previstos, diferente seria se a lei especial os previsse. Continuo eu, senhora presidente, a afirmar que, ainda quanto à questão, a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado da lavra da eminente ministra Maria Tereza, concluiu, a partir de uma releitura do artigo 1º, parágrafo 2º do Decreto-Lei, não ser possível sustentar-se a autonomia da pena de perda de cargo e inabilitação pelo prazo de 5 anos para o exercício de cargo ou função pública. Consignou que a redação da norma é clara ao afirmar que é a condenação definitiva que acarreta os referidos efeitos. Assim, fulminada a condenação pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, segue a mesma sorte os efeitos dela decorrente. Concluiu a ministra Maria Tereza. Assim, entendo que a literalidade da norma não deixa espaço para a manutenção apenas da perda de cargo e da inabilitação pelo prazo de 5 anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletiva ou de nomeação, a caso reconhecida a prescrição da pena privativa de liberdade. De fato, ainda que seja considerada como pena autônoma, com lapso prescricional diverso, ela pressupõe a existência de condenação definitiva, sem a qual, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, não se verifica a causa legal necessária à sua manutenção. Por fim, como argumento de reforço, acrescento que o próprio autor da redação do Decreto-Lei 201, o professor Eli Lopes Meirelles, tratando do tema,
sustenta a natureza acessória da pena de inabilitação para o exercício de cargo ou função pública, fazendo-o nos seguintes termos, cito eu, abro aspas, toda condenação da pena principal acarreta a aplicação obrigatória das penas acessórias de perda de cargo de prefeito e da inabilitação pelo prazo de 5 anos. A pena acessória da perda de cargo tem a mesma natureza da sanção criminal da pena detentiva principal, sem qualquer conotação política, pois resulta única e exclusivamente da tipificação do crime funcional e não da conduta governamental do punido. Em conclusão, senhora presidente, não obstante o devido respeito aos que sustentam posicionamento diverso, a meu ver, não há como se afastar a natureza acessória da pena de inabilitação para o exercício de cargo ou função pública, cuja incidência pressupõe a existência de condenação definitiva, nos exatos termos do que redigida a norma do parágrafo 2º, como já transcrita e já lida. Nesse contexto, forçoso reconhecer que a prescrição da pretensão punitiva superveniente quanto ao crime de responsabilidade imputada ao candidato fulminou a pena de inabilitação, restando inaplicável, por conseguinte, a inelegibilidade da linha E. De todo modo, senhora presidente, mesmo que vencida quanto ao ponto, tenho que recurso merece provimento ainda por outro fundamento. A despeito da discussão quanto à natureza da referida pena restritiva de direitos, se autônoma ou acessória, cujos reflexos ganham relevo no cômputo do prazo prescricional, segundo penso, não há como avançar sobre os limites do que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial. É que, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal pelo STJ, quanto ao crime de responsabilidade, sem qualquer ressalva quanto à pena de inabilitação para o exercício de cargo ou função pública, não pode essa justiça especializada consignar o eventual acerto ou desacerto da decisão, adentrando no mérito do que decidido pelo órgão competente, que deu por prejudicado o exame do recurso especial. No caso dos autos, certo é que, por ocasião do julgamento do recurso especial no STJ, em que examinado o crime de responsabilidade imputado ao candidato, tal distinção não foi levada a efeito, julgando-se prejudicada a análise da insurgência. Dessa decisão não houve recurso, nem do candidato, nem da acusação, encontrando-se acobertada pela coisa julgada desde 26 de agosto de 2011. Assentada essa premissa, entendo que não cabem quaisquer digressões acerca do alcance da mencionada decisão. Se nela não se diferenciou a prescrição da pretensão punitiva no que toca à pena privativa de liberdade ou a de inabilitação, não nos cabe, em sede de registro de candidatura, fazê-lo. Do contrário, estaríamos aqui a tratar de uma pena fantasma, que não foi tratada lá, e nós estaríamos a imputar uma pena de inabilitação aqui. Nesse sentido, já decidiu esse tribunal, por ocasião do julgamento do agravo regimental no recurso ordinário de número 1604, dígito 46, no qual a então relatora, eminente ministra Carmen Lúcia, destacou que, abro aspas, no processo de registro de candidatura não compete à Justiça Eleitoral decidir a prescrição da pretensão punitiva, seus efeitos no processo penal ante a pendência de recurso da acusação, nem aferir o acerto ou desacerto da decisão da Justiça Comum criminal que a declarou. Do exposto, não conheço dos recursos especiais interpostos por Joseli, essa parte já foi tratada. Portanto, senhora presidente, conheço parcialmente do recurso especial de Glauber Barbosa Castro e Marcelo Cunha, e na parte conhecida, dou-lhe provimento para deferir o registro de candidatura do primeiro recorrente. É como voto. Ministro Marco Aurélio. Presidente, li em certo livro que a pior morte não é a física, é a morte da fala. Por isso, cumprimento a ministra Luciana Lôncio no que trouxe à baila o pensamento de Eli Lopes Meirelles, autor do decreto-lei envolvido na espécie. E aproveito para fazer também justiça a um outro jurista que foi nosso colega, que é o professor Assis Toledo, na reforma da parte geral do Código Penal em 84. Nessa reforma, expungiu-se do Código Penal a pena acessória. Agora, o que nós temos, pela regência
advinda é consequência do título judicial condenatório, consequências previstas principalmente no artigo 92. Presidente, desprezo de início a interpretação gramatical, a interpretação verbal, que é a que seduz de imediato, porque o resultado surge à primeira visão, para levar em conta principalmente a interpretação teleológica, buscando o objetivo da norma. Mas não posso deixar de considerar o que se contém no parágrafo 2º do artigo 1º do Decreto-Lei 201 de 67. A condenação definitiva é um móvel. Em qualquer dos crimes definidos neste artigo, acarreta, daga-se. Se não há condenação definitiva, se o processo crime foi fulminado pela prescrição da pretensão punitiva desde o início, nós podemos entender incidente em termos de pena acessória o parágrafo 2º do artigo 1º, não bastasse a noção civilista de que o acessório segue a sorte do principal. Sem o principal não se pode cogitar de acessório. Por isso é que a primeira turma implementou uma ordem de ofício no habeas corpus mencionado por Sua Excelência. Por isso é que nós temos ainda para julgamento, né, a questão dos embargos de divergência, né, tendo em conta a divergência intestina no âmbito do próprio tribunal, que é a divergência que maior descrédito provoca. Mas há mais. Se entendermos que o título judicial condenatório persiste, nós estaremos cassando a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que fulminou o processo crime que resultaria prevalecente a condenação do prefeito ou ex-prefeito, não importa, né, que desaguaria na pena acessória. O processo crime deixou de existir, no que é assentada, repito, a prescrição da pretensão punitiva. Ora, se a pena acessória o é acessória, não havendo a principal, que seria a condenação, como previsto em bom vernáculo no parágrafo 2º do artigo 1º da lei, do Decreto-Lei 201 de 67, não havendo a condenação por um daqueles crimes mencionados no artigo, não há que se cogitar da inelegibilidade. Mas me preocupa muito a problemática do primado do judiciário. Nós nos defrontamos aqui com uma decisão que não pode ser revista, a decisão do Superior Tribunal de Justiça assentando, repito, de forma linear e fulminando o processo crime como um grande todo, assentando a prescrição da pretensão punitiva. Por isso, cumprimentando Sua Excelência, né, eu a acompanho para, no caso, prover e deferir o registro, mas não posso me furtar a consignar determinado aspecto. Ficarão sem julgamento diversas matérias que poderiam, na origem, poderiam, em tese, ao indeferimento do registro, e que a coligação e também José Vanderlei Nogueira, né, buscaram ver essas matérias analisadas e não conseguiram. É apenas, ministro Marco Aurélio, com relação ao conteúdo. A relatora provendo o recurso, né, do candidato.
E enaltecendo mais uma vez o voto proferido. Apenas para trazer uma chega, ministro Marco Aurélio, que Vossa Excelência afirmou quanto ao mérito do voto, Vossa Excelência me fez lembrar uma outra coisa. Ainda que fosse acessório, independente do debate que está no Supremo, só poderia haver uma pena, autônoma que fosse, se tivesse um processo. O processo Superior Tribunal extinguiu. Então, ainda que fosse autônoma, é o que Vossa Excelência afirma. Vossa Excelência caminha pela assessoriedade. A prescrição da pretensão punitiva, baseado em que processo com condenação? A inelegibilidade. Então, só porque depois me... Mas é exatamente nessa linha. Vossa Excelência afirma a assessoriedade, mas ainda que fosse autônoma, não haveria sustentação para uma apenação. Enfim, mas eu apenas faço uma chega. Ministro Dias Toffoli. Senhora Presidente, como dito da tribuna e da bancada pelo Procurador-Geral da República, já decidi no Supremo no sentido da autonomia da pena de inabilitação para o cargo. E aqui fica uma situação curiosa. O Tribunal de Justiça assentou uma série de prescrições e manteve uma condenação, porque em relação àquela não havia ainda a prescrição. E disse que permanece, contudo, a pena acessória de inabilitação para o exercício do cargo ou função pública eletivo de nomeação pelo espaço de 5 anos. Expressamente, então, estabelecendo que ficava essa pena, permanecia essa pena pelo prazo de 5 anos e, de qualquer sorte, colocou que ela seria acessória. Aí surge aquela questão, deveria o Ministério Público ter recorrido desta denominação de acessória para estabelecer a autonomia? Vossa Excelência me permite? Pois não. No caso do impeachment, houve o julgamento pelo Senado da República. E, ao que tudo indica, um julgamento correto, porque a ótica da prevalência da pena acessória imposta pelo Senado da República, foi encampada pelo Supremo. Mas, no caso concreto, nós não estamos julgando um processo crime. E pudéssemos impor a pena acessória, nós estamos constatando apenas uma realidade. Ou seja, a inexistência do título que encerraria essa mesma pena acessória pela prescrição da pretensão punitiva quanto ao processo crime. O Ministério Público desta parte não recorre, recorre apenas e tão somente o interessado Glauber Barbosa Castro. E ao analisar a questão, o STJ não entra no tema de fundo e diz que há prescrição. Tomado a decisão que está no acordo do TJ do Ceará, que considerou a pena acessória, realmente não remanesce nada contra o aqui recorrente Glauber Barbosa Castro, ex-prefeito. Daí, porque poderia se imaginar, dentro de uma posição que entende pela autonomia da pena, a necessidade dele ter recorrido da decisão no STJ. Para quem parte de premissa diversa. Por isso que eu disse ao ministro Marco Aurélio, ministro Toffoli, que mesmo para quem entende, porque ele entendeu como sendo acessório, mas mesmo entendendo pela autonomia, neste caso nós temos uma situação que não é insuperável para mim. O processo crime, ele foi extinto sem na julgamento do mérito pela prescrição da pretensão punitiva. Transitou em julgado em 2011. E não houve dessa decisão recurso, houve o trânsito em julgado. Trânsito em julgado em 2011. Eu faço estas ponderações para distinguir do caso que foi citado, que é o agravo de instrumento 742.100 do Paraná, e de qualquer sorte, nada impede que venhamos a refletir sobre os nossos posicionamentos.
E as ponderações sobre a assessoria, o caráter acessório desta pena, eu seguirei refletindo, embora para mim, no presente caso, não seja ainda o momento de virada de entendimento, em razão desta circunstância do trânsito em julgado. Mas, para uma eventual decisão futura lá no Supremo Tribunal Federal, continuarei a refletir sobre o tema. Então, eu acompanho com essas considerações. Ministra Nancy Andrighi. Senhora presidente, de fato, há precedentes no STJ e no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a pena de inabilitação prevista no Decreto-Lei 201 é autônoma em relação à pena privativa de liberdade e que, consequentemente, a prescrição tem um lapso temporal distinto. Mas, considerando a peculiaridade do caso concreto, eu acompanho a eminente relatora. Ministra Laurita Vaz. Senhora presidente, eu gostaria de tecer aqui algumas considerações diante de um reestudo que eu fiz a respeito da matéria. E eu estou dizendo o seguinte, que o cerne da controvérsia é definir se a causa da negibilidade do parágrafo 2º do artigo 1º do Decreto-Lei 201/67, combinado com o artigo 1º, inciso 1, a linha E, da Lei Complementar no 64, subsistiria, mesmo depois de ter sido decretada a prescrição da pretensão punitiva do Estado, no que diz respeito à condenação à pena privativa de liberdade, mas que foi substituída por pena restritiva de direitos aqui no caso. A eminente relatora ressaltou no seu voto que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça têm entendido que as penas previstas no parágrafo 2º do artigo 1º deste decreto 201 são autônomas em relação à privativa de liberdade preconizadas no mês de promo legal, sendo distintos os prazos prescricionais. Pela pesquisa que eu fiz, eu cheguei à conclusão que esse posicionamento, apesar de se referir às condutas indicadas no Decreto-Lei 201/67, responsabilidade de prefeitos e vereadores, tem como base a interpretação do petróleo excelso conferida à Lei 1079 de 50, relativa a processo de impeachment, a partir do que restou estabelecida a natureza autônoma entre a perda do mandato e a inabilitação para o exercício da função pública. Como eu já disse, senhora presidente, eu fiz uma releitura a respeito da questão e estou a já afirmar o meu ponto de vista que, ao meu sentir, a exegese que melhor se adequa ao bom direito não permite conferir à inabilitação para o exercício do cargo ou função pública autonomia em relação à pena privativa de liberdade, ambas previstas no Decreto-Lei no 201/67. Por quê? Porque o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, combinado com o artigo 92, inciso 1, a linha do Código Penal, estabelece que quando a pena privativa de liberdade for igual ou superior a 1 ano, semelhante ao que ocorre na hipótese dos autos, os efeitos da condenação não têm aplicação automática, isto é, autônoma, devendo ser expressa e fundamentadamente declarados na sentença. Há duas porque o comando normativo contido no parágrafo 2º do artigo 1º do Decreto-Lei nº 201 impõe que, para a aplicação da pena restritiva de direitos, nele preconizada, deva existir condenação definitiva. Na espécie, antes que sobre a sentença condenatória tivesse recaído o manto da res judicata, sobreveio decisão do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a superveniência da prescrição da pretensão punitiva do Estado e, por conseguinte, a extinção da punibilidade. Reconhecida a prescrição, por óbvio, não há falar na existência de decisão condenatória definitiva. E, por conseguinte, não subsistindo a pena privativa de liberdade,
impossível operar-se a manutenção do efeito que seria decorrente desta, qual seja a inabilitação ora sob exame. Nesta linha de entendimento, são os precedentes atuais, né, do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que foram citados no voto da eminente relatora. E eu passo, senhora presidente, a aderir a esse novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao fazer essa releitura. E com essas considerações, eu acompanho o voto da eminente ministra Luciana Gócio, conhecendo do recurso especial, nesse ponto eu tenho o mesmo entendimento do ministro Marco Aurélio, conhecendo o recurso especial de Glauber Barbosa Castro e Marcelo Cunha, e nessa extensão dou-lhe provimento para deferir o registro de candidatura do primeiro recorrente. E não conheço, né, dos recursos interpostos pela coligação e por José Vanderlei Nogueira e do adesivo do Partido dos Trabalhadores. É como estou votando, senhora presidente. Ministro Henrique Neves. Senhora presidente, bem ou mal no presente caso, como já foi dito inúmeras vezes aqui no plenário, o STJ extinguiu a ação penal por conta da verificar a prescrição punitiva. Ao meu ver, seria diferente se se tratasse de prescrição executória, mas no caso é prescrição punitiva. Se não há condenação, não há ineligibilidade, acompanho o brilhante voto da ministra relatora. Também eu, como disse, independente, aqui faço também as observações, tal como o ministro Dias Toffoli, sem me vincular à tese especificamente, que está sob júdice no Supremo, mas considerando as especificidades deste caso, especialmente a decisão transitada em julgado do Superior Tribunal de Justiça, eu também acompanho a relatora, apenas perguntaria, ministra Luciana, Vossa Excelência conheceu em parte porque um dos fundamentos, Vossa Excelência não considerou comprovado. Entretanto, o pedido é integralmente atendido com o deferimento do registro. Exato. Então, indago de Vossa Excelência mantém o conhecimento parcial, ou se, considerando que foi posto, inclusive, pelo ministro Marco Aurélio, pela ministra Laurita, que eu também acho que seria o mais acertado, porque o que ele pede é integralmente, neste caso, o que ele quer é o registro. Se Vossa Excelência não reajustaria, com a ressalva exatamente que fica no voto de Vossa Excelência, que uma parte da fundamentação não foi cumprida, o que não prejudicou. Perfeito. E, portanto, eu, quanto ao recurso do Glauber, os outros eu já proclamei, proclamo o resultado, recurso provido, nos termos do voto da relatora, para deferir o registro. Ministra Nancy Andrighi. O grupo 1 de Vossa Excelência apresenta 4 embargos de declaração. Indago de Vossa Excelência se eu poderia aproguá-los em conjunto. Sim, presidente. Pois não. Passo ao pregão, portanto. Procedente de Santa Bárbara do Pará, Vossa Excelência relata os embargos de declaração no agravo regimental no recurso especial eleitoral 169-60, sendo embargante a coligação popular É Tempo de Mudar e embargado Ciro Souza Góes. No agravo regimental no recurso especial eleitoral 547-62, procedente de Cândido Rodrigues, embargante Ricardo José Núncio, embargado Ministério Público Eleitoral. No recurso especial eleitoral 9679-04, procedente de Fortaleza, embargante a Tereza Maria Teles Melo, embargados o Ministério Público Eleitoral e a União Federal. E no agravo regimental no recurso especial eleitoral 100.0049-16, procedente de Araricá, embargante Venildo Antônio Tolfo, embargado o Ministério Público Eleitoral. Tem a palavra Vossa Excelência para os 4 casos. Senhora presidente, em todos eles a alegação de omissão, na verdade, denota um propósito de rediscutir a matéria. Rejeito todos os embargos. Indago dos senhores ministros, sem divergência, proclamo o resultado. Embargos rejeitados nos termos do voto da relatora. Ministra Nancy, procedente de São Félix do Coribe, agravo regimental no recurso especial eleitoral 1835, sendo agravante a coligação Governar com Dignidade, agravados Moacir Pimenta Montenegro, coligação com a Força do Povo e o Ministério Público Eleitoral. Tem a palavra Vossa Excelência.
Senhora Presidente, na espécie, a Corte Regional manteve o deferimento do registro de candidatura do agravado ao concluir que as contas apresentadas referente ao exercício do cargo de prefeito foram aprovadas pela Câmara Municipal, órgão responsável por este exame, de acordo com o artigo 31 da Constituição. Nego o provimento ao agravo. Em divergência, proclamo o resultado. Agravo ao qual se nega provimento nos termos do voto da relatora. Ministra Nancy, procedente de Santo André, o agravo regimental no rego especial eleitoral 92-46, agravante a Geraldo Aparecido Juliano e agravado o Ministério Público Eleitoral tem a palavra. Senhora Presidente, aqui afastar a conclusão do Tribunal Regional Eleitoral seria ferir a súmula 7. Nego o provimento. Em divergência, proclamo o resultado, agravo ao qual se nega provimento nos termos do voto da relatora. Ministra Nancy, procedente de Bom Jesus de Goiás, agravo regimental no recurso especial eleitoral 103-48, agravante a Fernando Luiz Pereira Oliveira, agravada a coligação União em Progresso, está com a palavra Vossa Excelência. Senhora Presidente, é incabível a inovação de teses na via do agravo regimental. Na espécie, não se conhece a alegada ofensa ao artigo 1º, inciso 2º, letra I, da Lei Complementar 64, precedentes. Segundo a jurisprudência do TSE, o recurso especial eleitoral possui devolutividade restrita e visa assegurar a correta interpretação da lei eleitoral. Por esse motivo, exige-se que o recorrente demonstre, com forma clara e precisa, qual a discussão